Dois empregados que trabalham juntos para a mesma empresa, fazendo rigorosamente as mesmas atividades, podem receber salários diferentes? Via de regra, a resposta é não, tá? Não, eles teriam que receber os mesmos salários. E o nome disso é equiparação salarial. Porém, existem algumas hipóteses previstas pelo artigo 461 da CLT em que, mesmo que desempenhem as mesmas atividades, os trabalhadores podem sim receber salários diferentes, tá? São algumas situações excepcionais que eu vou abordar nesse vídeo logo depois de falar sobre a regra geral. Bom, antes de mais nada, vamos usar aqui um exemplo ilustrativo. Personagens e histórias são fictícios, tá? São, enfim, alguns padrões aí que a gente identifica em casos como esses. Vamos lá. Antônio e José trabalham juntos no mesmo turno, no mesmo horário, na mesma sala, tá? Para a mesma empresa. Antônio ganha 3 mil, José ganha 4 mil reais por mês. Antônio está classificado formalmente, lá registrado no Olerite, na carteira de trabalho, como assistente administrativo, e o colega, de repente, ele tem um outro enquadramento formal, por exemplo, auxiliar administrativo. Tá? Primeiro ponto, nome diferente de cargo justifica pagamento diferente de salário? Não. Tá? Existe uma súmula do TST que prevê isso. Tá? E essa súmula consagra um entendimento que é absolutamente pacífico para a jurisprudência e para a doutrina, que é o de que o que interessa para fins de equiparação salarial é a identidade de atividades desempenhadas na prática, a identidade funcional, e não identidade de cargos, tá? De nomenclatura, formal. Isso é irrelevante, desde que as funções desempenhadas na prática sejam as mesmas e as outras condições para o direito à equiparação salarial sejam preenchidas. Que condições são essas? Vamos lá. Em primeiro lugar, o trabalho desempenhado pelos dois tem que ser de igual valor. Puxa, esse é um conceito subjetivo, né? Sim, e o parágrafo 1º do artigo 461 da CLT, ele explica o que seria esse conceito subjetivo, mas também usando conceitos que também são em grande medida subjetivos. Tá? Como que é essa explicação? Trabalho de igual valor é o que é desempenhado com a mesma perfeição técnica e mesma produtividade. Produtividade ela é até, enfim, mais facilmente mesurável, mas perfeição técnica, digamos que é mais difícil. Porém, na prática, quem tem que provar que há diferença de produtividade e de perfeição técnica no trabalho é a empresa. Tá? Em processos trabalhistas, há uma súmula do TST, a súmula número 6, um dos incisos dela, salvo engano, inciso 8, que prevê que o ônus da prova, tá, do que a gente chama de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, é da empresa, é do empregador. E aí, se o empregador alegar que José produz mais, que José é melhor funcionário, a empresa vai ter que provar isso, tá? Isso pensando aí em um processo trabalhista, em uma reclamação trabalhista. Bom, de toda maneira, é claro que o ideal, tá, é que essa seja a situação real, a situação concreta, a situação de fato, para que trabalhador e eventualmente advogado não embarque em uma aventura jurídica, tá? Então esse é um parâmetro, os dois têm que ter trabalho de igual valor, feito com a mesma perfeição e feito com a mesma produtividade, tá? Bom, essa não é a única dificuldade, não é o único entrave a um processo de equiparação salarial. Os parágrafos do artigo 461 da CLT prevêem expressamente algumas condições em que, mesmo se houver trabalho de igual valor desempenhado pelos dois empregados, considera-se que há justificativa para o pagamento de salário diferente em favor de um deles. Que hipóteses são essas? Primeiro, se o paradigma, ou seja, o trabalhador com salário maior, ele tiver mais de 2 anos na função em relação ao trabalhador de salário menor, o artigo 461 da CLT considera que isso justificaria a diferença. Na prática, vamos lá. Antônio começou a trabalhar
com o José, sei lá, em 2016, mas o José já fazia aquela atividade desde 2012, ou seja, há mais de 2 anos. Nessa hipótese, a lei considera que há justificativa para pagamento de salário diferente em favor do colega com mais tempo de função. Outra hipótese, essa criada pela reforma trabalhista em novembro de 2017. Se o paradigma tiver mais de 4 anos de empresa em relação ao colega de salário menor, também estaria justificada a diferença. De novo, exemplo prático. Tá? José foi admitido em 2008 e Antônio lá em 2015, ou seja, mais de 4 anos depois que o colega. Também, nessa hipótese, a lei considera que há justificativa para pagamento de salário maior em favor do paradigma pelo tempo maior de casa. Tá? Além disso, empresas que adotam plano de cargos e salários, quadro organizado em carreira, também não é possível nessas empresas pleitear a equiparação salarial. Mas veja só, a jurisprudência tem entendido, tá? As decisões judiciais têm se manifestado no sentido de que não basta que as empresas criem formalmente essas estruturas, tá? Um PCS, um quadro de carreira, mas elas devem efetivamente respeitar as suas regras e esses planos têm que prever e efetivamente cumprir regras de promoção de antiguidade, de promoção por antiguidade e ou merecimento. Tá? Se essas regras não existirem ou não forem cumpridas na prática, teoricamente, então, esse obstáculo poderia ser ultrapassado e sim, seria possível que o trabalhador prejudicado, o trabalhador de menor salário, pedisse a equiparação em relação àquele de maior. Outra situação em que a lei considera que há justificativa para pagamento de salário maior para o paradigma, se este for readaptado pelo INSS, ou seja, era um trabalhador que ficou afastado do serviço em razão de doença, em razão do acidente e mudou de cargo, mudou de função após o afastamento em razão de um processo de readaptação ou reabilitação conduzido pelo INSS. Nessa situação, em função da condição específica do paradigma, haveria também, então, justificativa para o pagamento de salário maior para ele. Bom, a reforma trabalhista criou essa dificuldade adicional, né, que é a possibilidade de estar justificada a diferença salarial no caso de um paradigma com mais de 4 anos de serviço. A reforma trabalhista também beneficiou as empresas no que tange essas normas aí de quadro de carreira, PCS, mas tem sido construído pela Justiça do Trabalho o entendimento de que essas normas se aplicam somente às situações de equiparação salarial posteriores a novembro de 2017. Antes disso, se aplicam as regras anteriores à reforma trabalhista, ainda que o pedido seja apresentado só agora, tá? Só recentemente, mesmo depois da reforma, certo? Então, uma avaliação importante a ser feita pelo seu advogado sua situação se iniciou antes ou depois de novembro de 2017. Isso vai ter efeitos práticos em termos da dificuldade de sucesso da ação. Tá? Será mais simples se a equiparação for anterior a novembro de 2017. Bom, e se estiverem presentes aí essas condições que teoricamente seriam obstáculos para a equiparação, ou seja, se o paradigma tiver mais de 2 anos de empresa, mais de 4 anos de empresa, perdão, mais de 2 anos na função, se a empresa tiver o quadro de carreira, o plano de cargos e salários, puxa, não tem nada que o empregado preterido, o empregado que recebe salário menor possa fazer? Depende, tá? Pode ser que exista, tá, algum caminho de uma ação de desvio de função, de uma ação por acúmulo de função, uma ação de salário substituição. São algumas hipóteses juridicamente, tecnicamente diferentes da equiparação salarial, mas que podem levar a um efeito prático igual ou muito parecido ao da equiparação. Tá? Então, trocando em miúdos,
Essas questões elas são complexas, são técnicas, tá? Para avaliação do cabimento, da procedência de um pedido de equiparação salarial, recomenda-se que o trabalhador procure um advogado trabalhista da sua confiança e esteja ciente que mesmo que não seja possível entrar com um pedido de equiparação, talvez exista alguma outra alternativa aí de acordo com a situação real e concreta a que ele esteja submetido, certo? Por enquanto é isso, tá? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!